Olá, estamos aqui com a versão 3 do Fique Atento, Pode Ser Câncer. Estamos aqui com a presença da nossa colega Kelly Soares, assistente social, que dará também suas contribuições para que possamos interagir de forma mais dinâmica, espero. Assim nós esperamos. Falaremos hoje sobre a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. Quem assistiu às versões anteriores já deve saber um pouco sobre a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. A Constituição, no seu artigo 196, já fala sobre saúde, e dá margem às portarias que vieram em 2005 e 2013, que trazem a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. O objetivo dessa política é agir no sentido da redução da mortalidade e da incapacidade causadas por essa doença e ainda a possibilidade de diminuir o aparecimento de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento e cuidados paliativos. E isso a gente pode observar no artigo 2º da Portaria do Ministério da Saúde, 2013, que trata, só um pouquinho, sobre, ao longo dessa política, se pode ver as ações sobre o que se cobra dos governos com relação à promoção, prevenção, detecção precoce e tratamento e cuidados paliativos. Isso é uma das formas que a gente tem para reivindicar que se cuide da saúde dos pacientes nesses eixos, nessas diretrizes. Okay? Lembrando que a Constituição, ela sempre vai trazer o SUS como um direito de todos, né? Garantido pelo Estado através de políticas sociais e também econômicas. Dentro dessa política, ele vai abordar os diferentes níveis de complexidade, tanto da atenção básica como média e alta complexidade. E aí, como a Gerlânia também já falou, trabalhando esses diferentes aspectos de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento e cuidados paliativos, vistos nessas diferentes complexidades. A política, ela traz, nos princípios gerais, ela traz o seguinte, que reconhece o câncer como doença crônica prevenível e necessidade de oferta de cuidado integral. Então, no que a gente precisa reivindicar algo para o usuário, a gente lança a mão da política nacional, a gente pode lembrar e até pontuar em um desses princípios. Também traz a organização da rede de atenção regionalizada e descentralizada, que nós já solicitamos, inclusive muitas vezes, com base no que tem escrito nas leis, a gente já solicita isso. Necessidade de articulação intersetorial e garantia da participação e controle social. Isso tem lá na Política Nacional e tem outras leis também do SUS, que fazem com que o SUS possa ser efetivado. Só complementando em relação a essa legislação, a gente vê que esses princípios e diretrizes eles vão estar presentes na Lei 8080, que vai ser essa que vai regulamentar o SUS e também trazer esses diferentes princípios e eixos, diretrizes. A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, ela fala sobre a educação permanente. Traz a educação permanente como fomento à formação e à especialização de recursos humanos para a qualificação das práticas profissionais. Essa nossa atividade aqui, de estar com vocês no Fique Atento 3, é nesse sentido, da educação permanente, do aperfeiçoamento, das trocas, para que a gente possa, no nosso dia a dia, possa ter uma atuação ainda mais qualificada e com mais subsídios para dar resposta às demandas que são trazidas para nós. Fala também da implementação de projetos educativos voltados à prevenção e ao controle do câncer em todas as suas dimensões assistenciais. Falando sobre a política
nacional e queremos trazer para vocês que, da mesma forma que a política está aí dando subsídio para a gente cobrar ações com relação aos pacientes oncológicos, aos pacientes com câncer, nós também temos leis que dão possibilidade da gente cobrar que direitos da criança e do adolescente com câncer sejam viabilizados. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, como a gente já sabe, já mencionou anteriormente, no artigo 6º, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Essa redação desse artigo que nós lemos é de uma emenda constitucional de 2015. Esse artigo ele é lembrado em outras leis, em estatuto, como por exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz no seu artigo 4º e que é usado muito por nós profissionais, que precisamos relembrar a um gestor, a um profissional, que a criança e o adolescente precisam ter assegurados saúde, por exemplo, ou outro direito social. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao transporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A gente pode pensar, é muito lindo esse artigo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 6º artigo da Constituição, é muito lindo. Mas a gente não vê isso se efetivar na prática. Eu não fico preocupada com isso. Kelly também, tenho certeza, também não fica. Por quê? As leis existem, vou repetir, para embasar, para fundamentar as solicitações de garantia de direitos. Só ratificando que esses artigos que estão presentes na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, eles contemplam muito bem o princípio do SUS, da integralidade, porque aí eles vão garantir essa proteção nas diferentes esferas da sociedade, tanto no campo da saúde, como no campo da educação, como no campo da assistência, garantindo que o indivíduo ele não só seja visto em um único aspecto, mas em diferentes fases de sua vida e também das esferas que o englobam. Sobre os direitos da criança e do adolescente com câncer, nós destacamos como direitos a documentação civil básica, que é a certidão de nascimento, registro geral, que a gente conhece popularmente como identidade, e o cadastro de pessoa física. No nosso cotidiano, cada vez mais, nós vemos a importância de, além de já ser um direito, antes de se chegar ao serviço de saúde, mas no serviço de saúde, cada vez mais, essa documentação civil básica, ela é importante e agiliza o que precisa ser feito quando se inicia um tratamento, quando se precisa de uma medicação, por exemplo, ou se precisa se requerer algum benefício. Nós, ultimamente, temos falado sobre o CAD único, a importância de se ter o NIS. E isso tem sido falado esse ano com mais frequência, porque quando se vai dar entrada ou se requerer o benefício de prestação continuada, é uma exigência que se tenha o NIS, número de identificação social, se não me falha a memória. E temos também listados outros direitos, que nós vamos falar um pouco aqui com vocês ainda, não fique atento 3. Carteira de livre acesso. Essa carteira de livre acesso,
ela também ela foi criada através de uma lei, assim como o benefício de prestação continuada, assim como alguma normativa ou alguma lei que criou o Cadastro Único, o NIS. E é muito importante a gente saber dessas leis, porque às vezes a gente observa que algum paciente ele comenta, com certeza você tem direito. E aí gera aquela expectativa no outro paciente ou no familiar de que ele passou pelo serviço de saúde e o serviço de saúde o excluiu daquele acesso. Mas não é isso que acontece realmente. Muitas vezes a lei já vem dizendo os critérios bem definidos e aí ele não tem acesso. Mas para isso, a gente tem que saber a lei, já ter lido a lei, ter procurado uma atualização dessa lei, ver se foi mudado algum artigo, algum dispositivo. A carteira de livre acesso ela foi criada por uma lei estadual aqui de Pernambuco, que dá acesso às pessoas com deficiência, que as deficiências estão listadas lá nessa lei, as pessoas com deficiência terem acesso aos ônibus, ao transporte urbano, mediante a apresentação dessa carteira. Alguns têm direito a acompanhante, outros não. Existe o passe livre, que a gente pode ler sobre o passe livre no site do governo federal e pode ver também os critérios, ver os formulários que precisam ser preenchidos pela equipe de saúde. O passe livre tem dentre os critérios a renda. E aí precisa ver se a família se enquadra nesses critérios. É para transporte interestadual. As pessoas com deficiência têm acesso ao passe livre e envia a documentação para Brasília, o SEDEX. Chegando a resposta, tem uma carteira que é disponibilizada e também tem o período de renovar essa carteira. Pernambuco Conduz, que a gente às vezes vê no transporte escrito PE Conduz. PE Conduz é para as pessoas com deficiência, mas que ele tem aqui uma informação ainda mais precisa. Que é esse direito é voltado às pessoas com um alto grau de deficiência, né? Que aí vai ser pré-estabelecido através de laudo médico e também perícia. Caminhos da Escola. Caminhos da Escola também foi criada por uma lei, é mais voltada para as pessoas com deficiência que precisam continuar a ter o acesso à escola ou iniciar o acesso à escola. Sobre o passe livre, você quer falar interestadual ou já está contemplado? Você já contemplou no passe livre, né? Só lembrando que vocês podem estar se perguntando, mas por que a gente está trazendo tantos direitos voltados à pessoa com deficiência? Porque no nosso dia a dia a gente percebe que os nossos pacientes eles acabam tendo alguma sequela decorrente dessa doença. E aí, no caso, câncer, né? E aí, essa sequela, ela pode caracterizar um tipo de deficiência, que pode englobar deficiência física, intelectual, visual, e aí eles podem estar contemplados através desses direitos. A gente nunca diz para que eles não tentem dar entrada no benefício, no passe livre, numa carteira livre acesso, mas a gente sempre informa e sempre ratifica que todos esses direitos, eles têm seus critérios. E aí, esses critérios, a partir do momento que você se enquadra, você tem esse direito. Mas aí a gente nunca diz que eles não tentem, né? Porque aí cada caso possui suas especificidades. Só para finalizar essa lâmina que a gente construiu, tem o FGTS e o PIS/PASEP. Pelo que a gente percebe no nosso dia a dia, pelas leituras que a gente fez, o FGTS, o paciente pode solicitar do seu médico que preencha um formulário que geralmente tem disponibilizado na internet,
de alguma instituição que já publicou algo sobre os direitos do paciente com câncer, por exemplo. E o médico preenche os dados do paciente, coloca CID, carimba e assina. E aí, o próprio paciente ou os responsáveis legais, pai, mãe, que tem algo de FGTS para sacar, procura o banco, a Caixa Econômica, para fazer esse saque. PIS, PASEP, da mesma forma, existe um formulário disponibilizado na internet pelas mesmas instituições que trabalham publicando, se atualizando sobre os direitos do paciente com câncer. O médico preenche e o familiar ou o paciente se dirige à Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil para fazer esse saque. E isso é voltado para o paciente com câncer, só relembrando o que a gente já havia falado. Ainda sobre os direitos da criança e do adolescente com câncer, nós destacamos os direitos vinculados à saúde. Por exemplo, o programa Tratamento Fora do Domicílio. Comumente a gente vê nos ônibus essa sigla, ou então por extenso, e tem o nome da cidade que traz o paciente. Esse programa ele foi instituído em 1999. Cada estado tem uma instrução normativa que deixa mais delimitado quais serão os papéis, qual é o papel de cada estado para a viabilização desse programa Tratamento Fora do Domicílio. A gente costuma colocar para os usuários do SUS o seguinte, que quando não existe tratamento para ele na cidade onde ele reside, a sua cidade precisa se organizar, inclusive disponibilizando um formulário que existe na sua cidade e que precisa ser preenchido por um médico que atende no SUS, para que, preenchido pelo médico do SUS da cidade de origem do paciente e levado para o médico que atende o paciente a 50 quilômetros de distância ou mais de sua cidade, o médico preencha e a família devolva para o município de origem do paciente. Quando acontecer isso, o paciente terá acesso a transporte regularmente da sua cidade para o município onde se faz o tratamento e transporte de volta, além de ajuda de custo. Lembrando que quando a gente não orienta sobre o programa Tratamento Fora do Domicílio para quem mora em Recife e região metropolitana, é porque pela portaria que criou o programa Tratamento Fora do Domicílio tem acesso a esse programa quem reside no município e precisa fazer um tratamento no município que fica a 50 quilômetros ou mais da sua cidade de origem. Quer ficar com a palavra, Kelly? Assim, só salientando que há uma série de direitos, né, que a criança e o adolescente ele tem acesso. Nós tentamos sintetizar, mas assim, a importância de vocês, enquanto profissionais, multiplicadores de informação, também conhecerem a rede que essa criança e adolescente ela faz parte, tanto a rede assistencial como a rede de saúde, porque cada direito deste, cada benefício, ele tem um centro de referência. A maioria desses podem ser vistos através do Centro de Referência e Assistência Social na Gerlânia, o CRAS, de cada localidade em que esse indivíduo vai fazer parte, mas também as secretarias de saúde, secretarias municipais de saúde ou estaduais de saúde. Lembrando que cada serviço vai ter seu profissional de referência para estar indicando as informações necessárias. No hospital que a gente faz parte, Oswaldo Cruz, nós temos a equipe de serviço social, que aí pode dar esses direcionamentos. Mas aí em cada localidade, em cada secretaria, em cada divisão, em cada órgão, vão ter profissionais competentes também a atuar e informar da maneira correta. Isso. Com relação a Recife e região metropolitana, o que a gente tem observado aqui no nosso dia a dia é que quando o paciente consegue trazer para a gente do serviço social, por exemplo,
as datas referentes ao seu retorno, aos exames, e ele mora em Recife, região metropolitana, a gente faz contato com Secretaria de Saúde, o distrito sanitário, para tentar viabilizar o cartão Vem ou o transporte municipal. Agora, não esquecer, precisa comprovar as datas para que se possa deixar tudo certinho e que quem vai receber essa demanda, esse pedido do paciente, possa já se basear para fazer o cálculo e poder disponibilizar o cartão Vem ou o transporte municipal naqueles dias. Às vezes a gente ouve do paciente que é muito difícil conseguir isso. A gente não está dizendo que é fácil. A gente sabe que há uma demanda crescente por atendimento no serviço de saúde, mas a gente diz o seguinte: se as pessoas não chegarem até a Secretaria de Saúde para demandarem isso, para solicitarem isso, eles não terão acesso nem agora e nem futuramente. Precisa ser gerada essa demanda para que a Secretaria de Saúde possa, inclusive, e o Distrito Sanitário, possa, inclusive, se planejar. Nós colocamos também, aqui para lembrar, para falar sobre a licença para acompanhamento da criança ou do dependente, com relação ao servidor público. Também existe a lei do servidor público estadual, que é o nosso caso, nós atuamos aqui no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e existe de cada serviço, ou municipal ou estadual, seja Pernambuco ou outros estados da federação. É importante que cada pessoa que precisa acompanhar ou seu filho ou seu dependente procure saber qual é a lei que rege o seu trabalho, o seu vínculo. Porque varia. A gente precisou lançar mão recentemente de uma lei de uma cidade aqui da região metropolitana. E a gente contou com a colaboração da mãe da paciente e teve acesso a essa lei e foi tirando as dúvidas. Nós pontuamos também sobre a resolução 41 do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos de Criança e Adolescente. Essa resolução 41 do CONANDA é de 13 de outubro de 1995. Foi publicada no Diário Oficial da União em 17 de outubro de 95. Novamente, a gente vê que existe um documento, existe uma resolução de um Conselho Nacional voltado à criança e adolescente, que foi publicado no Diário Oficial e que tem recomendação de ser seguido. Então, quando se tratar de direitos, deve existir sempre uma lei criando aquele direito. Se não existir, podemos lutar, não só nós profissionais, mas os usuários do SUS, juntos ou separados, podemos lutar para que possa existir esse direito, para que os direitos sejam acessados e eles possam ser ampliados. Lá na resolução do CONANDA, no ponto 8, fala sobre o direito a ter conhecimento adequado de sua enfermidade. Tanto o adolescente, a criança também, dentro das possibilidades de compreensão, dos cuidados terapêuticos e diagnósticos a serem utilizados, do prognóstico, respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo psicológico quando se fizer necessário. Então, esse ponto 8, lá da resolução do CONANDA, ele é bem presente aqui no nosso cotidiano do Hospital Oswaldo Cruz. E é uma recomendação que deve realmente ser seguida. E isso traz benefício, não só para o paciente e família, mas também para o serviço. Lá no ponto 19 dessa mesma resolução do CONANDA, traz o seguinte, que criança e adolescente têm direito a ter seus direitos constitucionais e os contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente respeitados pelos hospitais integralmente. Mas eu não sei quais são esses direitos. É só lançar a mão do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal de 1988 e refrescar a memória. Não faz vergonha, tem que pesquisar. É importante, todos nós devemos pesquisar. E aí, relembrar.
trazemos aqui sobre o sistema de garantias de direitos. A gente sabe que não é fácil ter acesso aos direitos, não é só ir reivindicar e já está tudo lá. Eu estava esperando que você viesse reivindicar esse direito. Não é assim, a demanda é crescente. E aí, dentro do sistema de garantia de direito, existem alguns órgãos, algumas instituições que podem colaborar, que podem orientar, podem fazer junto com o paciente e o familiar para que esse direito seja viabilizado, seja garantido. A Defensoria Pública é um deles. No artigo 1º da Constituição Federal, que foi depois atualizada pela Lei Complementar de 2009, a Lei Complementar de 2009 traz que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, aqui eu coloco entre parênteses, gratuita, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados, como pontua o artigo 5º da Constituição Federal. Ainda dentro do sistema de garantia de direito, esse sistema de garantia de direito, só relembrando, ele surgiu quando surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, surgiu o sistema de garantia de direito, que contempla ainda o Conselho Tutelar como um órgão permanente. Existiu uma vez o Conselho Tutelar em uma cidade, ele não pode deixar de existir. Surgirão as eleições, os conselheiros serão votados, serão empossados e trabalharão. Chegando nova eleição, o Conselho Tutelar será renovado, mas ele é um órgão permanente, ele não deixará mais de existir. É autônomo, não jurisdicional, ele não age como juiz, não. Ele tem, no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem lá pontuado quais são as atribuições do conselheiro tutelar e da conselheira tutelar. Então, ele é órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade, através do voto, relembrando, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ainda dentro do sistema de garantia de direitos, nós temos o Ministério Público, órgão fiscalizador da lei, inclusive do Conselho Tutelar, das ações do Conselho Tutelar. O Ministério Público atua na garantia de direitos individuais e coletivos, prevenindo violações ou propondo medidas no caso de ofensas aos direitos da coletividade. No nosso cotidiano, que ele pode lembrar algum exemplo, mas assim, a gente geralmente orienta a família a procurar primeiro o Conselho Tutelar, se precisar, lança a mão da Defensoria Pública, geralmente tem Defensoria Pública nas RPAs, próximo aos distritos, próximo às residências das pessoas. E tem o Ministério Público também, de criança e adolescente, de adulto, mais voltado para o adulto, mais voltado para o idoso. Basta a gente saber qual é o Ministério Público que é mais voltado para a criança e adolescente e levar a nossa demanda, ou somente para orientações, ou também para que se garanta ou garanta um direito, ou se previna uma violação de direitos de criança e adolescente. Lembra de mais algum exemplo que acho pertinente em relação ao sistema de garantia de direitos? Assim, muito importante também a gente seguir o fluxo, né, dessa informação. Por exemplo, questão de transporte. A Secretaria não está disponibilizando transporte.
Mas aí muito se recorre logo ao Ministério Público. Mas antes não se sabe se ela está inscrita no programa que a gente já mencionou anteriormente, que é o Programa Tratamento Fora do Domicílio. A importância também de seguir essa continuidade dessas informações, né? Para não chegar logo numa instância maior sem recorrer às menores primeiro. E provavelmente, Kelly, quando chegar, por exemplo, ao Ministério Público, ele vai indagar. Você já procurou a Secretaria de Saúde? O que é que você... Qual foi a resposta? O que é que você tem por escrito? A negativa. A negativa do fornecimento de transporte, por exemplo. Então, isso que você traz é muito pertinente. Agradecemos por vocês estarem colaborando com Fique Atento 3, pode ser câncer, e pela oportunidade de estarmos aqui novamente trazendo algo do nosso cotidiano profissional e poder trocar com vocês em mais essa oportunidade. Quero agradecer o convite e que sejamos multiplicadores de informações qualificadas. Ok. Até logo. Até a próxima.